Oi, pessoal. Meu nome é Eros Frederico da Silva, eu tenho 24 anos e sou advogado formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o meu trabalho realizado com a professora doutora Luciane Coimbra, que tem como título O Reequilíbrio Econômico-Financeiro nos Contratos de Transporte Público durante a pandemia da Covid-19, sobre a perspectiva da Lei de Mobilidade Urbana. O reequilíbrio econômico-financeiro já é um instrumento bastante difundido no direito brasileiro, especialmente no direito administrativo. Ele significa o direito adquirido de quem contrata com a administração pública de garantir as obrigações assumidas e a sua compensação econômica correspondente. Ocorre que, com o advento da crise global trazida pela SARS-CoV, que ocasionou a Covid-19, muitas consequências foram trazidas no nos contratos de transporte público. Então, o objetivo específico do nosso trabalho foi analisar quais os efeitos da pandemia nos contratos de transporte coletivo e, com objetivo específico, como a lei de mobilidade urbana tem ajudado ou tem impactado na concessão desses reequilíbrios. O problema, então, é analisar quais são os instrumentos capazes de trazer essa compensação econômica a quem contrata com a administração pública. Numa primeira análise, é importante notar e constatar que entre 2020 e 2021 houve a redução de 50% na utilização do transporte público, e isso impacta necessariamente na compensação econômica dos contratos assumidos pela administração pública. Porém, inicialmente, dada a análise realizada, é preciso constatar que, antes de conceder esse reequilíbrio, a administração pública ela precisa analisar muitas variáveis que vão desde a análise interna, econômico-financeira, dos dados da empresa contratada, inclusive, aos riscos já assumidos por essa empresa na contratação do contrato de transporte coletivo. Dada feita essa análise inicial, existem 4 tipos de instrumentos legais normalmente utilizados para a concessão desse reequilíbrio, que são o primeiro, o reajuste tarifário, o segundo, a indenização, o terceiro, a flexibilização de metas e ampliação de prazos, e o quarto, que são os subsídios. Na nossa pesquisa, nós constatamos que a indenização e os subsídios, que estão previstos, inclusive, na Lei de Mobilidade Urbana como uma inovação, são os instrumentos mais adequados para esse reequilíbrio trazido e ocasionado pela Covid-19, uma vez que são instrumentos legais, temporários, que devem ser utilizados até a cessação desse desequilíbrio, e não cessando esse desequilíbrio, que seja incorporado por meio de aditivo ou outros instrumentos legais na contratação final e nos valores finais desse contrato. Porém, de forma conclusiva, é importante notar que o controle interno e externo ele possui um papel fundamental na análise desses aditivos ou no meio dessas concessões, uma vez que é preciso analisar se não está havendo dano ao erário na concessão desses equilíbrios, porque existem muitas variáveis que precisam ser feitas, desde os riscos já pré-estabelecidos que não causariam, então, uma cessão desse reequilíbrio econômico, essa compensação, porque o risco já foi pré-assumido pela determinada contratada. Então é importante que os tribunais de contas, os órgãos de controle, estejam atentos a analisar se houve ou não dano ao erário na concessão desse equilíbrio. Mas fato é que o instrumento equilíbrio econômico-financeiro tem sido utilizado, tem sido solicitado para compensação econômica devido aos dados e efeitos que a pandemia tem trazido aí na realidade prática dos contratos administrativos. Então eu gostaria de solicitar e perguntar para vocês como a pandemia de fato tem incidido na prática nos contratos administrativos, especialmente quando relacionados à administração pública e ao transporte público coletivo no Brasil.